Eu me encontrei com ele, na verdade, em 2 ocasiões. Era para serem 3, mas não acabou acontecendo assim. 2 ocasiões, mais 3 sessões? Basicamente, sim. Onde você estava? Onde encontrou Tanner? Eu me encontrei com Tanner em uma sala de entrevistas privada perto do módulo onde ele está preso. Havia privacidade, porta fechada e cadeiras confortáveis. Para um ambiente de prisão, era um local muito propício para ter uma entrevista privada com qualquer réu. Podíamos nos ouvir, nos ver, estava tudo bem. Por que isso é importante? Porque quando você tenta entrevistar um réu através de um vidro ou de um daqueles telefones, você realmente não consegue entrar na intimidade e na profundidade da vida deles. Você não consegue fazer isso através de um telefone ou de uma barreira de vidro. É uma relação. Quando me encontro com alguém como Tanner, precisamos ser capazes de ver e ouvir um ao outro, de realmente estar na presença física um do outro, porque não é apenas uma entrevista para obter fatos. É a minha capacidade de desenvolver uma relação com Tanner ou outro réu e nessa relação entender como ele funciona. É mais uma prova muito importante. O fato de haver outras pessoas deixa eu voltar e reformular isso. Como a presença de outras pessoas na sala, além da equipe, como isso poderia afetar a validade ou a criação de vínculo? Não tenho certeza se entendi. Conversamos em particular com guardas do lado de fora, mas eles não conseguiam ver para dentro da sala. Ter os guardas dentro da sala impediria sua capacidade de conduzir uma avaliação completa? Eu não teria realizado uma avaliação nessas circunstâncias. Não haveria como informações privadas, não apenas do ponto de vista legal, mas informações muito sensíveis. Nenhum réu jamais, especialmente em um ambiente de encarceramento, revelaria questões de vulnerabilidade, perda, fraqueza ou qualquer outra coisa. Eu teria pedido uma ordem judicial para que o guarda não estivesse presente, pois não conseguiria fazer a avaliação assim. Quão importante é, você mencionou a palavra rapport. Então, quão importante é estabelecer rapport com a pessoa que você está avaliando? Bem, eu acho que é importante definir a palavra rapport. Meu papel aqui não é ser amigo do Tanner. Meu trabalho é criar uma atmosfera, um ambiente onde Tanner ou outros réus se sintam à vontade para conversar. O que significa que tento deixar claro que eles são aceitos por mim, que tenho muita experiência, que não estou aqui para criticar ou julgar, mas estou aqui para ouvir de verdade e compreender. E que sim, posso fazer perguntas que vão ser dolorosas, que vão ser constrangedoras, mas espero que haja um nível de confiança e até de simpatia entre nós, para que o cliente ou o réu se sinta à vontade para revelar esse tipo de informação. Durante essas avaliações, nessas entrevistas que você faz, quão importante é obter essas informações pessoais do cliente? É crucial. Quero dizer, se você fosse a um terapeuta e não se sentisse confortável com ele, você não revelaria informações que são altamente pessoais. Você não se sentiria confortável com essa pessoa. Existe uma grande diferença, e me perguntam muito sobre a diferença entre cuidado, simpatia e respeito. Eu quero que isso seja uma relação de respeito. Não tem problema contar algumas piadas de vez em quando. E Tanner às vezes fala umas coisas meio fora do comum, e tudo bem, mas tem que haver um nível de confiança. E isso não é uma relação terapêutica. Eu sou psicólogo forense, mas ele precisa saber que estou ouvindo e que vou fazer perguntas que permitam que ele conte toda a sua história. Por isso é importante ter privacidade e não outras pessoas na sala durante essas avaliações? Com certeza. Doutora Brahms, vamos tratar do desenvolvimento infantil, pois esse é o motivo da sua contratação e de estarmos aqui. Quando falamos sobre e quando usamos a expressão desenvolvimento infantil, o que queremos dizer com isso? Do que estamos falando é de a trajetória da vida de uma pessoa. Discutimos o que ocorre principalmente no útero durante a gestação, o que é muito significativo aqui e historicamente. Como são as pessoas que criaram determinada pessoa? Que histórias elas têm? Nesse caso, tanto a mãe quanto a avó dele têm histórias problemáticas. Isso não as faz pessoas ruins.
E então nós olhamos para os estágios do desenvolvimento. Toda criança, seja você de Fort Worth ou da África Ocidental, passa por estágios semelhantes de desenvolvimento infantil, onde existem certos marcos e certos estágios críticos da vida pelos quais as crianças precisam passar, de preferência com sucesso. Analisamos quais habilidades e forças as pessoas tinham ou não na infância para alcançarem sucesso na vida adulta. Então, o desenvolvimento é olhar para todo o curso da vida de alguém e tentar entender em cada momento por que as coisas foram bem-sucedidas ou por que podem ter sido problemáticas. Você mencionou o período intrauterino. O desenvolvimento inicia antes do nascimento? Bem, ele começa geneticamente também, mas sim, questões significativas podem ocorrer quando há complicações pré-natais. Doutora Brans, você falou sobre a existência de estágios do desenvolvimento infantil. Podemos falar desses estágios? Tudo bem. Qual o estágio inicial do desenvolvimento infantil? Primeiro, uma criança precisa conseguir se apegar aos outros. Para a criança se apegar aos outros, é preciso um cuidador presente e consistente. Isso não exige que sejam pais perfeitos, pois ninguém é perfeito. Eles precisam atender às necessidades da criança. Isso é reciprocidade. É a troca entre um dos pais e a criança. E para fazer isso, você precisa ter um dos pais que esteja emocional e psicologicamente disponível, sem seus próprios problemas, para realmente responder ao que a criança precisa. E é muito simples. Uma mãe precisa ser capaz de tocar o rosto da criança e então a criança toca o rosto da mãe. A mãe sorri para a criança sorri de volta para a mãe. Mas para fazer isso, você precisa ser consistente e precisa ter a habilidade e o conhecimento para fazer isso com um bebê. Quando essas coisas não acontecem com uma criança comum, não alguém que tenha uma deficiência do neurodesenvolvimento, quando isso não acontece, a criança fica muito agitada. Elas choram muito, elas gritam porque o pai ou a mãe não está lá para modular as emoções delas. Quando um bebê sabe que há um cuidador, o mundo vai responder. O objetivo da criação nos primeiros anos é ensinar a criança que o mundo vai responder a ela e que ela não precisa tomar medidas desesperadas para que o mundo responda, que o mundo será responsivo. Esse primeiro período de apego é fundamental como base para toda a vida de alguém. Doutora Browns, você citou transtornos do neurodesenvolvimento. Como um transtorno do neurodesenvolvimento pode afetar o desenvolvimento de uma criança? Bem, profundamente. Quero dizer, eu sei que lá em meados dos anos 70, eu estava fazendo pesquisas sobre como crianças que não são o que chamamos de reguladas biocomportamentalmente, como isso afeta não só o apego, mas também o restante do desenvolvimento delas ao longo da vida. Quando há deficiência do neurodesenvolvimento, uma das limitações é a capacidade de se autorregular. Agora, senhorita Anderson, antigamente, certo, ainda mais antigamente do que eu, certo, você podia fazer avaliações em bebês e havia um experimento com uma picadinha de agulha, onde você pegava recém-nascidos e espetava levemente o calcanhar deles, só um pouquinho, com uma agulhinha. Algumas crianças nem percebiam, outras choravam, mas colocavam a mão na boca e se acalmavam sozinhas. Pessoas com deficiências do neurodesenvolvimento geralmente não conseguem se autoacalmar. Tanner só se acalmava de formas muito imaturas. Algumas crianças apenas choram sem parar. Isso se relaciona ao temperamento, mas principalmente ao desenvolvimento cerebral. Isso é importante, pois uma criança com comprometimento neurológico terá mais dificuldades sem conforto e reciprocidade, já que não consegue se acalmar sozinha. Então, quão importante é... Bem, deixa eu perguntar isso. Existem intervenções disponíveis para crianças? Ah, com certeza. Quão importante é ter uma intervenção o mais rápido possível ou o quanto antes? Bem, eu não quero ser indelicado, mas não é uma intervenção. É um conjunto de intervenções. É uma intervenção multimodal. Antes de tudo, o momento é fundamental. É fundamental agir ao notar diferenças no desenvolvimento ou comportamento de uma criança. Em muitos estados, na maioria deles, existem programas para bebês em que profissionais vão até a casa e orientam os cuidadores sobre como criar o melhor ambiente possível para aquela criança.
Mas o que sabemos em relação à intervenção precoce em deficiências neurológicas, deficiências do neurodesenvolvimento, é que se não houver uma intervenção intensiva por volta dos 6 anos de idade, essa criança ficará muito para trás. Que tipos de habilidades, atenção, autorregulação, socialização, atenção ao ambiente, todas essas questões precisam ser bem trabalhadas antes que a criança atinja estágios em que essas habilidades sejam indispensáveis. Então, se você não tiver intervenção precoce, que pode ser terapia ocupacional, aconselhamento para os pais ou orientação parental, questões educacionais, existem muitas intervenções. Se você não tiver isso desde cedo, tudo vira uma bola de neve porque essa criança não tem as habilidades básicas, que costumávamos chamar de habilidades para aprender a aprender. As habilidades necessárias para aprender, adquirir informações e controlar seu comportamento devem ser desenvolvidas até certa idade. Caso contrário, sua adaptação e enfrentamento serão ineficazes. Você mencionou o termo multimodal. O que isso significa? Bem, é uma palavra sofisticada, mas o que multimodal significa é que você tem intervenções não apenas em uma área, mas em várias áreas. Porque questões do neurodesenvolvimento são amplas. E o que queremos dizer com abrangentes é que não se trata apenas de uma dificuldade de aprendizagem. Sabe, eu tenho amigos que realmente se tornaram advogados e médicos, e eles tinham uma dificuldade de aprendizagem, receberam ajuda para a leitura ou o que precisavam e seguiram com suas vidas. Alguns leem, outros preferem audiolivros porque não gostam tanto de ler, mas mesmo assim viraram advogados ou médicos. Isso é uma dificuldade de aprendizagem. O que estamos falando, e eu sei que este júri já ouviu isso várias vezes, mas estamos falando de déficits que são abrangentes. Eles estão no lobo frontal, eles estão no sistema límbico. Eles afetam a maneira como alguém percebe e interage com o mundo. Então existem déficits de linguagem, existem déficits ocupacionais no sentido de aprender a aprender, aprender a prestar atenção na escola, adquirir outras habilidades, seja no beisebol ou na caligrafia. Também é fundamental a questão da criação dos filhos. Esses pais, pois quem realmente intervém tanto emocionalmente quanto na prática, por exemplo, ensinando as crianças, são os pais. E eles provavelmente são tão importantes ou mais importantes do que qualquer uma das outras intervenções disponíveis. Você mencionou terapia ocupacional, mencionou dificuldades de aprendizagem, mencionou professores. Que outras intervenções existem para crianças com transtornos do neurodesenvolvimento? Existem intervenções psiquiátricas, incluindo opção de medicação. E isso é uma questão importante porque, em primeiro lugar, a maioria das crianças com questões de neurodesenvolvimento tem, entre aspas, TDAH. Elas não prestam atenção, são impulsivas. É tudo isso. Podemos usar qualquer termo diagnóstico que quisermos. Geralmente não menciono TDAH, pois considero parte do quadro neurodesenvolvimental como um todo, mas esses problemas existem e podem ser tratados com vários medicamentos. O problema secundário é que crianças que vivem com esse tipo de deficiência desenvolvem diagnósticos secundários como depressão. Isso certamente é verdade para Tanner, então precisamos olhar com muito cuidado para controlar isso, ou pelo menos remediar, abordar esses diagnósticos secundários. Porque quando você tem uma deficiência ou comprometimento do neurodesenvolvimento junto com um problema secundário que é grave, agora o problema não é apenas aditivo, é interativo. O que você quer dizer com não apenas aditivo, mas interativo? Porque o que acontece com esse grupo de pessoas neurodiversas, especialmente aquelas, aqui vem outro termo clínico que chamamos de nível 1, pessoas de alto funcionamento, pessoas com QI normal, como Tanner, é que elas tendem a ser negligenciadas. E o que acontece é que elas acabam sendo tratadas como pessoas estranhas. São vistas como pessoas estranhas na família e no mundo e desenvolvem diagnósticos secundários como depressão. Quanto mais deprimidas ficam, pior atuam em outras áreas. Funcionando menos, acabam mais deprimidas e às vezes recorrem às drogas. O abuso de substâncias é comum nessa população, especialmente entre essas pessoas de funcionamento mais elevado, porque isso não é tão evidente nelas. Esperam deles coisas que não conseguem fazer. Eles tentam imitar o que conseguem, mas não conseguem, e tudo vira uma bola de neve. São problemas sérios tanto com a medicação quanto com outras intervenções. Doutora Brahms, quero retomar os estágios do desenvolvimento com você.
Você mencionou o apego. Essa também é a fase em que as crianças começam a aprender a explorar o mundo ao redor delas? Sim, depois que a criança, com sorte, desenvolve um apego saudável ao mundo, há uma fase que chamamos de autonomia. Quem já teve uma criança pequena entende o que é autonomia, não precisa de palestra sobre isso. Crianças, digamos, de 3 anos, 4 anos, pequenas, crianças pequenas ou um pouco maiores, vão explorar o mundo. E para quem elas voltam? Elas voltam para a mamãe ou para o papai. E a mamãe e o papai deles dizem como explorar o mundo com segurança. Se você quiser olhar uma flor, você vai olhar uma flor no jardim, mas você não arranca ela. E você recebe elogios da sua mãe. Você foi lá e cheirou aquela flor, mas não tirou a flor do chão. Isso é bem maduro da sua parte. A criança retorna ao pai ou mãe em busca de elogio, recebe um abraço e explora algo novo. Então, nessa fase de autonomia, que é mais ou menos a primeira infância, antes da pré-escola, eles começam a aprender como lidar com o mundo, com as emoções sendo controladas e com o comportamento sendo controlado. Porque existe uma figura parental sólida, uma figura cuidadora sólida que está lá para guiar o comportamento deles e dar esse feedback, esse reforço e essa orientação. Então, quando eles vão para o mundo, o comportamento deles está controlado. Eles podem observar o ambiente, podem aproveitar o ambiente e recebem atenção. Não falo de atenção mimada, mas da atenção de um cuidador, permitindo que sejam o menino ou a menina grande e façam o necessário para integrar esse mundo maior ao nosso redor. O que ocorre se você não tem uma figura parental estável para apoiar nessa fase? O que ocorre se você também tem uma deficiência do neurodesenvolvimento? Essas situações estão ocorrendo juntas neste caso. O que acontece é que crianças que não têm essa orientação realmente não sabem como se controlar. Crianças com desenvolvimento neurotípico tendem a ter menos dificuldade nessas tarefas. Mas quando você tem essa hiperatividade, essa impulsividade e esse estado geralmente agitado, e quando você tem uma família que não pode te dar o que você precisa, então sua capacidade de sair pelo mundo e agir de maneira apropriada, sem medo ou sem ser excessivamente inadequado, fica comprometida. Então, em casos onde você tem uma figura parental estável que pode ajudar a guiar esse aspecto do desenvolvimento infantil, é mais fácil para uma criança com transtornos ou questões neurodesenvolvimentais ter sucesso? Bem, deixe-me colocar isso de outra forma. Quando uma criança com diferenças neurodesenvolvimentais não tem estabilidade, quando ela está sempre se movendo, por exemplo, se o pai ou a mãe usa drogas com frequência, se há pessoas diferentes na casa, se ela tem cuidadores diferentes, ela está recebendo exatamente o oposto do que precisa. Porque uma criança com essas deficiências precisa de previsibilidade, estabilidade e responsividade. Então, previsibilidade, estabilidade, responsividade. Isso é o que vai modificar o dano neurológico delas. Agora, todas as crianças precisam disso, Sra. Anderson. Não estou dizendo que devemos deixar as outras crianças fazerem o que quiserem, mas em termos de questões globais do desenvolvimento, é muito importante ter essa estabilidade, essa previsibilidade e essa responsividade. Se você não tem isso, né, o cérebro não tem tempo, não tem um jeito de modificar. Não estou dizendo curar. Estou dizendo modificar e fazer com que essa criança tenha a capacidade de usar toda a sua habilidade e suas competências para ter uma adaptação mais adequada e bem-sucedida. Espere só 1 minuto. Um jurado pediu uma pausa, então faremos um intervalo de 10 minutos. Já voltamos, tudo bem?